Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Pode sentar. A igreja de Filipos foi uma igreja que nasceu por volta do ano 50 depois de Cristo, com aquela chegada de Paulo lá, expulsando o demônio daquela moça que adivinhava e acabando com os gastos, os lucros, né? Daqueles homens que ganhavam dinheiro, está lá em Atos capítulo 16, alcançando lucros, né? Com aquela moça que adivinhava. Por conta daquilo, Paulo foi preso, foi açoitado, jogado na prisão, ele e Silas. Nessa ocasião estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Paulo foi jogado na prisão e ali eles começaram a adorar e a cadeia tremeu. Naquele dia nascia a igreja dos Filipenses. A igreja dos Filipenses tinha uma característica que era uma igreja muito alegre e que investia muito forte em missões para que o apóstolo Paulo continuasse pregando e fazendo. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso em Roma no ano 63, mais ou menos. Paulo está preso em Roma e ele cita a guarda pretoriana, no capítulo 1. Ele cita a guarda pretoriana, então Paulo está preso em Roma e escreve para os filipenses a respeito de algumas coisas. E quando ele chega no capítulo 3, Paulo tinha informação de que os filipenses estavam muito presos a coisas passadas. Então Paulo convida eles a dar um passo. Esse texto aqui que nós lemos é um convite a cada um de nós a subirmos um nível. Esse texto que nos convida a ir mais adiante e a vivermos coisas novas em nossa vida. Conta uma história que depois da guerra entre o norte e o sul, para quem não sabe, né? O norte e o sul dos Estados Unidos entraram em guerra, uma guerra civil que durou anos, né? Os confederados contra os que defendiam a monarquia inglesa entraram em guerra. E Robert Lee, um general do sul que eram os confederados, depois da guerra civil foi visitar uma mulher no estado do Kentucky. E quando ele chegou na casa dela, ela o levou para mostrar para ele o que restava de uma árvore grande, centenária, que havia se partido ao meio por causa dos bombardeios daquela guerra. Os bombardeios por parte do exército do norte. Ela tenta, de alguma forma, consolá-lo, expressar-lhe alguma palavra de alento. Ela tenta, de alguma maneira, colocar no coração dele o desprezo pelos americanos do norte.
Lee simplesmente vira para aquela mulher e diz assim: ei, corte a árvore, esqueça o passado. A América agora é um novo país. Vamos para frente. Tem coisas boas do passado que devemos apreciar. Mas há coisas em nosso passado que nós precisamos cortá-las definitivamente e arrancá-los com raiz e tudo da nossa vida. É esse convite que o apóstolo Paulo faz à igreja dos Filipenses, deixando as coisas que ficaram para trás. Vamos olhar para o futuro. Por quê? Primeiro, o passado tem o poder de nos manter amarrados. O passado tem o poder de nos manter atados. E existem pessoas dentro da igreja que estão atadas ao passado. Vivem os laures do passado. Vivem presos ao passado. Assim pensavam os judeus. Presos ao passado. Presos à glória do templo de Salomão. Quando Zorobabel reconstrói o templo destruído e ele reconstrói de madeira, ele diz: ei, essa casa aqui não tem ouro na parede, mas a glória desta última casa será maior do que da primeira. Ela não tem a mesma opulência de Salomão, mas a glória desta casa será maior. Escute, a proposta que Deus está fazendo para você é que existem glórias maiores e coisas maiores para acontecerem na sua vida do que você pode imaginar. O que você precisa fazer é deixar para trás o passado. Apóstolo, eu não consigo. Vai conseguir. Eles estavam amarrados ao passado. E isso os levou a um prejuízo de tal maneira que Deus então escolhe homens que não tinham nada a ver com o judaísmo para levantar o evangelho. O versículo 2 do capítulo 3, Paulo tem 3 nomes para eles. Para os homens que atrapalhavam o avanço daquelas pessoas. Quem eram essas pessoas? Paulo chama eles, olha aqui, de cães, maus obreiros e mutiladores do corpo. Você precisa largar para trás os cães. Aquelas pessoas que fizeram mal para a sua vida. Largar para trás o mau obreiro, o mau pastor, aquele líder que falou para você o que não devia e deixou você caído. Os destruidores de corpos, mutiladores de corpos. Paulo teve que sofrer uma libertação do seu passado tremendo. Irmãos, desculpe que eu vou dizer a vocês aqui, a palavra grega que Paulo usa é essa aqui exatamente. Todo o meu conhecimento eu tenho como merda. É esta palavra. A tradução é esterco, algumas traduções falam esterco, algumas traduções falam uma palavra mais polida, mas a palavra grega exata é todo o meu conhecimento e tudo aquilo que eu vivi no judaísmo eu considero como merda. O que é isso, Cláudio? Libertação do passado. Por quê? Paulo vivia aos pés de um dos homens mais tremendos que existiam naquela época, Gamaliel, que era da escola de Hilel, um dos homens mais extraordinários em conhecimento da Torá. E Paulo cresceu aprendendo sobre o Antigo Testamento e sobre a lei mosaica nos pés daquele homem. Ele sabia tudo, mas quando ele tem um encontro com Cristo, tudo aquilo que ele tinha foi jogado por terra.
Não importa o que você tem, o que você já viveu, o que já aconteceu na tua vida, não serve para nada, porque os seus olhos não podem ficar lá atrás. Estou com o teu irmão, falei, larga o passado para trás. No versículo 4, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está dizendo, eu poderia muito bem confiar no que eu tinha. Eu era um homem rico, minha família era uma família rica. Eu aprendi com o cara mais sábio que havia em Jerusalém. Gente, eu sou o cara, mas não posso, não serve para mim. Eu estou disposto a viver uma nova vida com Cristo. E interessante, irmão, e quando você lê Atos capítulo 9, Jesus falou para ele assim, Paulo, quando ele encontra com Jesus fala para ele, Paulo, agora você vai descobrir o que é sofrer por causa do meu nome. Jesus não fala para ele, Paulo, ó, a vitória chegou, te prepara, chegou a vitória. Não. Jesus fala para ele, agora convém você saber o que é sofrer por causa do meu nome. O Senhor não fez uma proposta para ele, ei, quem te viu passar na prova e não te ajudou, Paulo? Não. O Senhor está falando para ele, Paulo, é o seguinte, você vai ter que esquecer tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, vai tomar pau, vai apanhar, vão te jogar na cadeia, vão te pisinhar, vão chamar você de tudo quanto é nome, eu quero ver se você aguenta. Cutuca o teu irmão, fala para ele, você aguenta, crente? Sabe por que você não aguenta? Porque você ainda está vivendo no passado, achando que tudo é gostoso, tudo é bonito. Ei, escute, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. A glória que você ainda não experimentou e que Ele vai trazer sobre você. Mas não existe glória sem Gólgota. Não existe santo dos santos sem altar de sacrifício, meu filho. Não existe terra prometida sem passar pelo deserto. Não existe deserto sem passar pelo Sinai. Antes dele partirem para o Sinai, para o deserto, é interessante, não é? Vou fazer uma pergunta aqui, quer ver que a maioria da pessoa não sabe? Quando Deus falou para Moisés, Moisés, diga para Faraó que deixe meu povo ir. Amém? Para quê? Para onde? Para a terra? Deixa meu povo ir para a terra? Não. Deixa meu povo ir para que me adorem no deserto. Quantos querem a terra prometida aqui? Você quer a terra prometida, filho? Tem que passar pelo Sinai primeiro. E quando eles chegam no Sinai, Moisés sobe o monte Sinai e lá Moisés fica 40 dias. Escute, irmão, depois você lê lá no livro de Êxodo, Moisés estava no monte, Adriana, e a Bíblia diz que quando Moisés estava no monte, Deus desceu no monte. Sabe o que acontecia no monte? O monte fumegava, a terra tremia, ouvia-se voz de trovões, relâmpagos e voz de trombetas que soavam do alto do monte. Imagine que coisa era, Mauro. Devia ser uma visão maravilhosa, não é, ou não? Sabe o que o povo fez? Se prostituiu. No pé do monte, no alto do monte, havia nuvem, a presença, voz de trombeta, havia a glória de Deus naquele lugar. A terra tremia cada vez que Deus falava com Moisés. E eles se prostituíram no pé do monte, fazendo um bezerro de ouro. Não é o lugar que vai impedir você de se prostituir. Aonde Adão estava? No Éden, o lugar de delícias. Deus falava com ele todo dia. Adão, oh Senhor. Mas Adão se prostituiu
estando no Éden. Não é o lugar, é você. Sabe por que é você? Porque você está preso ao passado. Você está preso a coisas antigas. Sabe por que eles se prostituíram no pé do Sinai? Porque eles queriam um bezerro de ouro. Eles queriam um Deus para tocar. Eles estavam contaminados com aquela visão do Egito. Que eles precisavam tocar num Deus. Que eles precisavam sentir, colocar a mão num Deus. Ou seja, eles estavam diante da presença, da glória de Deus, que fulminava o monte, irmão. E mesmo assim eles estavam lá, colocando a mão no bezerro. Escute, às vezes você está aqui na igreja. Deus está fumegando o lugar. E o teu coração está pensando lá, como é que você vai pecar amanhã, como é que você vai fazer coisa errada amanhã, porque o teu coração não está aqui dentro, o teu coração não está em Deus, o teu coração está no passado, preso a coisas que ainda te derrubam. Por que eu não posso ouvir um glória a Deus agora aqui? O que está te prendendo é muito mais forte do que a presença de Deus que se manifesta aqui. Você não consegue olhar para frente. Eles não conseguiam olhar o que Deus estava fazendo. Paulo sabia que adiante tinha que se desprender do passado. Você só vai conseguir subir degraus na sua vida se você se desprender do que ficou para trás. Vitórias passadas, conquistas passadas, êxitos passados, mover-se no plano de Deus para o momento presente. Não precisa falar tanto ou focar tanto nas metas passadas. O seu foco agora é o futuro. Deus tem algo novo para você. E é isso que Deus falou para mim. Escute, irmãos. Semana passada eu estive ministrando numa igreja. E Deus usou o pastor tão tremendamente para falar comigo. E ele falou assim, a prova de que Deus está falando com você é que domingo Deus vai visitar a tua igreja de uma maneira tão sobrenatural. Quem estava lá pôde ouvir essa profecia. E domingo Deus visitou-nos de uma maneira sobrenatural, confirmando o que ele havia profetizado. Irmãos, eu não quero viver de passado. Quando eu lembro das coisas que Deus já fez através da minha vida no passado, eu fico triste em saber por que não acontece mais. Sabe por quê? Porque eu parei no passado. Eu me preocupei mais em agradar as pessoas, eu estava dando um discipulado essa madrugada, fomos até 4 da manhã. Se deixar, nós ia até às 6, 7 da manhã. Achando que... Foi bom ou não foi essa madrugada? E eu falava sobre o profeta Eliseu para o Igor. E é interessante, sabe qual foi o segundo ato? O primeiro ato de Elias, irmão, de Eliseu, quando foi confrontado como profeta, varão, mandou matar os camaradas. Aí, careca o escambau, rapaz, sai. Veio os ursos e comeram os moleques. A gente fica com polido, oh Deus, ai meu Deus, eu não posso falar isso para as pessoas, então elas vão pensar o que de mim. E nessa medida eu fui perdendo aquilo que Deus tinha e que Deus fazia através da minha vida. E aí eu fiquei preso ao passado. Estou contando o que aconteceu comigo. Aí Deus veio em mim semana passada e falou assim, ei, você jogou a pedra que eu te dei dentro do seu alalá. Pois eu estou tirando a pedra da gaveta e colocando na tua mão e quero que você volte a ser o que você era. Escute, irmão, Deus tem coisas grandes para fazer através da nossa vida e nós não podemos desanimar. Vamos subir o nível. Cutuca o teu irmão, fala, vamos subir o nível. Pedro era um camarada carnal.
Jesus repreende Pedro. Jesus chama Pedro de diabo. Tu és para mim pedra de tropeço. Pedro era um camarada nervoso, irritadiço. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e corrige a besteira de Pedro, colocando a orelha do rapaz de volta. Pedro negou Jesus. Pedro maldisse Jesus. Pedro voltou às velhas práticas. Qual velhas práticas, irmãos? Ele voltou a pescar. João capítulo 21. Jesus encontra Pedro aonde? Na praia do mar da Galileia, porque Pedro voltou ao passado. Jesus vai lá e chama Pedro e fala: ei, o passado não te pertence mais. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro é um exemplo para nós de alguém que Deus quer usar. Quando o Senhor Jesus restaura Pedro, lá no capítulo 21 de João, logo após, no capítulo 2 de Atos, Pedro se levanta com autoridade e prega. 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Pedro desce do cenáculo e vai para o templo. Capítulo 3 de Atos, está um paralítico na porta do templo. Pedro vai lá e pá, cura aquele paralítico. Pedro começa agora a ser um homem usado. Por quê? Porque ele subiu o nível. Quer ser usado por Deus, sim ou não? Ou larga o passado para trás? Larga os diagnósticos ruins para trás. Largue o que disseram ao seu respeito para trás. Não dê ouvidos ao que estão falando de você. Você é quem Deus determinou que você é. Você vai chegar longe. Deus vai usar a sua vida de maneira tremenda. Você não precisa de mimimi. Você não precisa de blá blá blá. No céu não tem cota não, meu filho. Então toma jeito nessa sua moringa e começa a deixar Deus usar a tua vida. Aí nós deixamos o passado para trás. E agora, apóstolo? O que eu faço? Estamos no presente. Hoje. Agora. O que eu vou fazer hoje? Isaías diz o seguinte. 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova e que está saindo à luz. Porventura não o percebais? Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Sabe qual é o problema? Sim ou não? Sabe qual é? Qual é o problema? Fala para mim. Qual é o problema, irmã? Qual é o problema? A gente não percebe que Deus está fazendo algo novo. Eis que estou fazendo uma coisa nova, mas vocês não estão percebendo. Você pode falar para o teu irmão como que era a sua vida há 3 anos atrás? Não vou muito longe, não. Você pode falar para o irmão do seu lado como que era a sua vida antes de você ir para o encontro? Você consegue lembrar? Era ruim? Hã? É melhor não saber, Marlinda? Como era a sua vida antes de ir para o encontro? Cláudio? Hã? Misericórdia, né, Cláudio? Como era a sua vida, Adri, antes do encontro? Tem mais nada. Mas às vezes você não percebe isso. Como era a sua vida, Raquel? Muito diferente, né? Mas às vezes você não percebe.
Eis que estou fazendo uma coisa nova, mas vocês não percebem. Por que não percebo? Porque eu ainda estou focado no passado. Porque meus olhos ainda estão focados no passado. Deixa eu correr aqui. Então, vivamos o presente. Deus está lá no passado, sim ou não? Está, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no passado, mas Ele não quer que você se lembre do passado, porque do teu passado Ele já deu conta. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Jeremias 29:11, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez o diabo tenha acusado você do seu passado. Talvez o diabo tenha falado para você, ei, você lembra isso, você lembra aquilo, você lembra como você era, você recebe aquele telefonema, né? Aquele filho de Belial falando para você, ei, você lembra disso, você lembra daquilo? Diga assim, eu me lembro. Mas esse passado não me pertence mais. Quando o diabo lembrar você do seu passado, lembre ele do futuro dele. Amém? Qual é o futuro do diabo? Ser lançado no lago de fogo. É simples, irmão. Amém? Uma vez eu fui expulsar o demônio de uma mulher, eu estava de jejum, varão. Um jejum prolongado. E eu esqueci que eu estava de jejum, comi uma banana. Deixa eu pegar uma banana, comi a banana. E aí fui expulsar um demônio. Saí, estava na igreja, aí me chamavam assim, pastor, vamos lá expulsar demônio. Eu gosto de expulsar demônio, viu? Andei meio devagar aí com o negócio de expulsar demônio, agora eu vou voltar. Aí fui expulsar demônio, pastor William. Chegou lá, o demônio falou assim para mim, ei, você não pode me expulsar porque você quebrou o jejum hoje comendo uma banana. Maldito. Falei, ah é, demônio? Na hora eu tomei um susto, falei, nossa. Falei, ô que demônio? Mas eu não vou te expulsar em nome da banana. Você vai sair dessa mulher agora em nome de Jesus. Às vezes o diabo usa essas artimanhas para te pegar, entendeu? O que você tem que fazer? Uma vez eu fui expulsar demônio de uma mulher, Jane. Aí estou chegando na casa lá, a mulher está cheia de demônio. Aí vi o pessoal chegando com um bolo de morango. Falei, rapaz, que bolo de morango é esse aí? Delicioso. Aí falaram assim para mim, Mauro. Não, pastor, sabe o que é que o demônio falou que só ia sair se trouxesse um bolo de morango para ele? Falei, lascou-se, porque quem vai comer esse bolo de morango sou eu. Aleluia. Você acredita? O camarada que estava lá expulsando o demônio ouviu o diabo. Ó, se você me trouxer um bolo de morango, eu saio. Mandou ir comprar um bolo de morango. Olha que delícia. Cheguei lá, expulsei o demônio e ó, tchap, no bolo de morango. Vai dar bolo de morango para demônio, coisa nenhuma, rapaz. Que é isso? Então o diabo às vezes vai usar algumas artimanhas para lembrar você do seu passado negro, do seu passado ruim. Mas lembre-se que Ele, Jesus, te salvou, te restaurou e tem uma vida nova para dar para você. E aí, Paulo fala para eles, ó, deixa para trás o passado e olhemos para as coisas que para trás. Olhemos para as que estão diante de mim. Isto é para os valentes. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus tem uma promessa para você. Como Deus pode operar na sua vida? Deus quer que você sonhe, imagine a sua vida amanhã. Se você imagina a sua vida amanhã uma droga, então ela vai ser uma droga. O pastor Apoianchou
no seu livro Vivendo na Quarta Dimensão, ele fala sobre o poder da visualização. Quando eu manifesto a fé, eu consigo visualizar o que Deus está planejando para mim. Olhe para mim. Quando eu manifesto a fé, eu consigo visualizar o que Deus está preparando para mim. Se você não consegue visualizar um futuro vitorioso na presença dEle, é porque tem algo errado na sua vida. Se você levanta todo dia com o pensamento de largar Jesus, com o pensamento de não servir mais a Deus, com o pensamento de que nada está dando certo para mim, com o pensamento de que tudo está dando errado, então você precisa primeiro da presença dEle na sua vida. O Senhor disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Então, a primeira coisa, tome posse da presença dEle na sua vida. Segundo, se você quer um futuro tremendo na presença de Deus e subir um degrau, saiba que Ele é a tua proteção, Ele é o teu escudo, Ele te guarda. Ele disse para Abraão, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ele disse a Abraão, não tenha medo do futuro, eu sou o teu escudo e você vai chegar lá. Deus, Ele diz para você, esqueça o passado. Viva intensamente o presente. E o futuro, Ele já preparou para você. Ele disse para Abraão, Abraão, farei de ti uma grande nação. Futuro. Você crê, Abraão? Creio. Então anda na minha presença. A proposta de Deus para Abraão é, Abraão, você quer ver o futuro que eu tenho para você? Quero, Senhor. Então anda na minha presença. Quando o Senhor chama Josué e fala, Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Então farás prosperar futuro o teu caminho. Tudo que nós vivemos agora, no presente, vai ecoar no futuro, nunca no passado, porque o passado já foi. Tudo que você vivencia com Deus hoje, vai ecoar no seu futuro. Se você anda de qualquer jeito na presença de Deus, lá no futuro, você vai ser uma porcaria. Mas se você vive intensamente a presença de Deus agora, hoje eu quero mais do que ontem, e amanhã eu quero mais do que hoje. Esse tem que ser o pensamento do cristão. Eu desejo a presença de Deus mais do que ontem. E amanhã mais do que hoje. Se hoje eu recebi algo tremendo, amanhã eu quero mais. E quanto mais você desejar, mais Deus vai te dar. Porque lá no céu não falta nada. Ele tem tudo para derramar sobre a sua vida. Ele disse para Abraão, Abraão, se você crer, eu sou teu escudo. E o teu galardão é sobremodo excelente. É grande, Abraão. Quer um futuro tremendo? Confie no poder de Deus. Não temas a palavra que o Senhor disse para Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Diga para o teu irmão, Deus te esforça. Fala para ele, Deus te ajuda. Deus te sustenta. Confie no poder de Deus. Confie na provisão. Porque quando ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Ele está dizendo, ei, eu estou levando você na minha mão. Está com medo do quê?
Está preocupado com o quê? Confie no propósito dele. Jeremias 29. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus está falando, eu sei o que eu escrevi sobre você. Eu sei o que eu planeei. Eu sei o que eu projetei. Eu sei o que está te esperando. Mas depende de você. Existe uma máxima no mercado empresarial que é: todo empresário tem que contar com o imprevisto. Não é isso? Quem é empresário aí sabe o que eu estou falando. Porque imprevistos acontecem no meio do caminho. Certo? Mas com Deus, não. Com Deus não existe imprevistos. Tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele já escreveu. Ele já planejou. Ele sabe o que está te esperando. Agora o diabo vai tentar minar a sua resistência para que você não foque os seus olhos no propósito, na bondade, na fidelidade, para que você tire os seus olhos da direção de Deus. Escute, Davi disse no Salmo 25, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que é isso? Confiar em Deus cegamente e saber que Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Davi sabia do que estava falando, porque ele confiava integralmente em Deus. Por isso que ele escreveu o Salmo 23, porque ele confiava integralmente em Deus. Deus sabe o que Ele vai fazer na sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a todos aqueles que adoram o nome dEle e entregam a sua vida em adoração perfeita. Escute, o culto racional a Deus vai fazer com que a vontade de Deus se manifeste em sua vida. Se você chega aqui e entrega a sua vida em adoração e diz: Deus, eu quero mais da tua presença, saiba que a vontade dEle vai se manifestar na sua vida. Ele vai te conduzir, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te dar um caminho de vitória. Não podemos ignorar o passado, mas podemos colocar ele no módulo esquecimento. Coloca o seu passado no modo soneca, meu filho. Eu, quando não quero ser perturbado no meu celular, coloco ele no modo soneca. Fica lá. Toca, eu nem ouço. Se prepare para um futuro excelente. Mas viva um presente extraordinário. Sabe por que os discípulos conseguiram pregar o evangelho com poder? Porque eles viveram um presente extraordinário com Jesus. Eles não viveram um presente meia boca. Eles viveram um presente extraordinário. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. E quando eles partiram para eles fazer, falaram: nós vivemos o extraordinário. E essas pessoas que estão se chegando a nós vão ter que viver também. A proposta de Deus para você é: seja extraordinário. Você vai chegar na tua casa, você vai escrever lá na parede, na geladeira, em qualquer lugar. Você vai escrever assim: eu sou extraordinário. Ai, apóstolo, Escreva lá: eu sou extraordinário. Porque Deus me fez ser extraordinário. Nada é impossível para mim, porque Ele é comigo. Nada é impossível para aquele que crê. Não foi o Zé Ruela da esquina que falou isso. Foi Jesus.
Ele disse: nada é impossível para aquele que crê. Você crê? Fica de pé no seu lugar.